Meus irmãos, Êxodo capítulo 2, abra sua Bíblia neste texto da palavra de Deus, palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 22. Êxodo capítulo 2, versos 11 a 22. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Até aí, meus queridos, até o versículo de número 22. Meus irmãos, o livro de Êxodo, que nós temos analisado já há alguns domingos, é um dos grandes marcos da revelação de Deus na história. Como vocês bem sabem, o nome Êxodo significa saída. E o tema deste livro é redenção. Por quê? Porque ele vai mostrar, ele vai narrar a história do povo de Deus, que estava há 430 anos como escravos no Egito. Então Deus vai usar um homem chamado Moisés para que livre, para que resgate, para que salve esse povo lá do Egito do poder do cruel faraó. E aí, então, eles saindo de lá, eles estão caminhando rumo à terra prometida. Então, é saída porque eles estão saindo do Egito e indo para um outro lugar, que é a terra prometida. E o tema do livro é redenção, é salvação. Por quê? Porque o fato de o povo ser tirado do Egito está ali simbolizando o fato de nós termos sido tirados, resgatados do poder do pecado. É uma história maravilhosa. Ao longo dos 40 capítulos deste livro, você vai ver histórias maravilhosas, você vai ver o poder de Deus sendo demonstrado ao longo dessa linda história. Meus irmãos, esse texto, esse livro, mostra como o Senhor, sempre fiel às suas promessas, elege Moisés para ser o libertador de Israel. E como a gente vai ver no decorrer do sermão, Moisés é um tipo de Cristo. Adão é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque algumas atitudes desses homens, e outros mais no Antigo Testamento, apontam para uma vida perfeita que só encontramos na pessoa de Cristo.
Então, Moisés também é um tipo de Cristo. Então, Moisés é eleito por Deus para ser o libertador. Imagina, irmãos, 430 anos. E lá em Gênesis, Deus havia prometido, havia dito para Abraão, tá, que o povo de Deus ia ser escravo numa terra estranha, e depois de 400 anos, o povo ia ser liberto. E quem podia imaginar, lá atrás, em Êxodo capítulo 12, que esse homem seria Moisés? Então, Deus está aqui trabalhando na vida de Moisés, está preparando este homem para que este homem seja o resgatador, seja o libertador do povo de Deus. Meus queridos, nos primeiros versículos deste capítulo 2, vemos o nascimento milagroso de Moisés e a sua preservação em meio ao decreto de morte imposto por Faraó. Deus o guarda em circunstâncias fora do comum, fazendo morar justamente dentro da casa do inimigo, como sinal de que nada pode frustrar os planos de Deus. Imagina, Faraó havia decretado que todos os meninos nascidos dos hebreus deveria ser jogado no rio Nilo, deveria ser morto. E Deus preserva de uma maneira extraordinária esta criança, e essa criança vai morar na casa de Faraó. Ele passa a ser filho da filha de Faraó. Ou, se vocês preferirem, ele se torna um neto de Faraó. Olha, Deus trabalhando de uma forma maravilhosa. Agora, nos versículos 11 a 22, que estamos examinando, que vamos examinar, muita coisa muda. Moisés, agora já adulto, com cerca de 40 anos, tenta agir por conta própria, movido pelo zelo, mas sem direção divina. Eu me lembro que uma vez uma pessoa que saiu da igreja, um ex-oficial desta igreja, disse para alguém aqui da igreja que um dos motivos pelos quais ele saiu desta igreja é porque o pastor Samuel é muito zeloso. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas o zelo não é uma coisa boa? Irmãos, é sim, mas depende do jeito que você vai usá-lo. Talvez lá na frente, mas ele está agindo sem a direção de Deus. O resultado, então, irmãos, quando nós agimos sem a direção de Deus, é fracasso, é rejeição e é fuga. Então, no caso de Moisés, ele agiu de uma maneira zelosa, mas sem a direção de Deus, e o resultado foi fracasso, ele foi rejeitado em princípio pelo seu povo, e ele teve que fugir. Percebam, Deus está preparando o resgatador, Deus está preparando o libertador, mas neste momento, o futuro libertador de Israel está sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Pelo seu próprio povo. Contudo, irmãos, esse aparente revés faz parte da providência de Deus. O Senhor não apenas preserva os seus servos, mas também os prepara no deserto, moldando o seu caráter, fazendo se humilhar e também fazendo ser dependente de Deus. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que Deus nos chama como seus servos Deus não nos chama sem antes nos preparar para uma grande obra. Eu não estou dizendo com isso que para você fazer essa grande obra, você tenha que fazer como eu fiz e como o Thales está fazendo, ir para o seminário. Mas tudo quanto você vai fazer para Deus, você precisa de algum preparo. Seja uma obra grandiosa ou uma obra simples, mas se é para Deus, Deus vai te preparar para que essa obra seja realizada. Pode ter certeza disso. E é justamente isso que Deus está fazendo com Moisés neste momento. Eu tenho certeza, Moisés não está entendendo nada.
Moisés não faz nem ideia do que vai acontecer com ele daqui a alguns anos. Não esqueçam, Moisés, neste momento, está com 40 anos de idade. 4 décadas de vida. E Deus está trabalhando, porque Deus vai fazer deste homem um dos grandes nomes da história do povo de Deus. Então, talvez você fale que está com 30 anos, está cansado ou cansada, você está com 50 anos, está cansado ou cansada. E na história de Moisés, com 40 anos de idade, Deus começa a trabalhar na sua vida de uma forma que ele não entende, para que aos 80 anos, Deus finalmente o use para essa grande libertação. Meus queridos, então, depois deste capítulo, depois dessa história que estamos vendo hoje, vão se passar mais 40 anos, para que só aos 80 anos de vida, Moisés esteja finalmente preparado para ser o libertador do povo dele lá do Egito. Então, irmãos, eu quero tratar com vocês esta noite sobre este tema. Deus preserva e prepara os seus servos para a missão. Deus está preservando você. Por quê? Porque você está vivo. Deus te livrou de cada situação que você não faz nem ideia. Por quê? Porque Deus tem uma missão para você. E essa missão já começou. Essa missão começou no momento que Deus te chamou. Então, assim que Ele te chamou, assim que Ele te resgatou, Ele, através do Espírito Santo, está trabalhando na sua vida, está te santificando. Por quê? Porque a obra para o Senhor tem que ser realizada não apenas com zelo, mas também com perfeição. Só zelo não adianta, como o exemplo que eu dei do meu ministério que começou lá atrás. Pastor Samuel, muito zeloso, mas talvez mesmo não querendo errar, tenha cometido muitos erros. Assim como Moisés também cometeu erros aqui, como a gente vai passar a ver. Então, quero tratar com vocês hoje sobre isso. Deus preserva, esse tema, Deus preserva e prepara os seus servos para a missão. E essa missão pode ser interpretada de várias maneiras, mas entenda principalmente que essa missão, sendo grande ou pequena, é muito importante para o reino de Deus. Paulo fala as seguintes palavras: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer, a partir do momento que Deus te salvou, através de Jesus Cristo, é para a glória do Senhor. Quando a gente fala em missão, talvez você pensa em ser um missionário num lugar longe. Não, qualquer coisa que você fizer, você está fazendo para Deus. E qualquer coisa que você fizer, pelo fato de você estar fazendo para Deus, você deve estar fazendo da melhor maneira que você puder fazer. E para você fazer da melhor maneira, você tem que cada dia estar se preparando, estar se aprimorizando na palavra do Senhor. Então, meus queridos, eu quero ver com vocês 3 lições que nós temos neste texto, a respeito deste tema: Deus preserva e prepara seus servos para a missão. Tá? Nós vamos ver 3 coisas importantíssimas aqui nesse texto, para entendermos esse tema. Em primeiro lugar, nós vamos ver a insuficiência do homem sem o chamado divino. Se Deus não o chamou, e você fizer algo mesmo que seja com zelo, vai ser um fracasso, vai ser uma frustração sem fim. Então, a pior coisa é você agir sem ser sido chamado por Deus. Meus irmãos, versículos 11 e 12, nós lemos assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado,
e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aliás, irmãos, uma das coisas mais graves que existe na nossa vida é quando a gente pensa que ninguém está vendo. Tanto é, irmãos, que tem um livro, eu confesso que eu nunca li, mas eu tenho uma ideia do que ele trata. O nome do livro, o livro tem o seguinte título: Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Lógico que isso é força de expressão, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E aqui essa expressão que Moisés achou que ninguém estava vendo esse assassinato que ele cometeu por zelo, mas sem a direção de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos muito bem que por causa da soberania do Senhor, nada que aconteça, seja bom ou seja ruim, foge da permissão de Deus. Então, mesmo coisas ruins que acontecem porque Deus permitiu. Não quer dizer que Deus fica satisfeito, mas nada neste mundo acontece sem a permissão de Deus. É neste sentido, irmãos, que alguns teólogos dizem que todas as coisas que acontecem é da vontade de Deus. Por quê? Porque ou Deus decreta, ou Deus permite. Então, nada aconteceria neste mundo de bom ou de ruim se Deus não permitisse. E Deus permitindo, Deus está fazendo isso porque Ele tem um controle de todas as coisas. E é estranho, né? Deus permitir que um futuro resgatador, alguém que foi preservado ali de uma forma espetacular, depois de 40 anos, acaba sendo um assassino. Meus queridos, Moisés, movido por zelo, vê a opressão do seu povo e tenta agir como libertador. Mas não é o momento ainda. Moisés vai ser o libertador. E ele aqui, por conta própria, sem consultar Deus, ele quer ser o libertador. Ele vê ali um egípcio e um hebreu brigando. E lembre-se, apesar dele viver os primeiros 40 anos de vida no palácio como o filho da princesa, o neto de Faraó, ele sabia que ele era hebreu. Então ele toma as dores do seu povo, vai ali e acaba matando o egípcio. E ele percebe a bobeira que ele fez por zelo, e vendo que ninguém estava percebendo, achando que ninguém havia percebido, ele vai lá e enterra o corpo na areia. Enterra o corpo na areia. Meus irmãos, o desejo de Moisés era justo. Ele queria defender alguém do seu povo. Mas o seu método era completamente carnal. Percebam, zelo, justiça, mas uma atitude completamente carnal. Por que isso é importante, irmãos? É importante porque muitas vezes a gente acha, ou é pregado por aí, que se você fizer alguma coisa com boa intenção, está valendo. Se você fizer alguma coisa sendo honesto, está valendo. Mas imagina só aquele exemplo antigo. Você quer chegar em Curitiba, e por mais honesto, por mais sincero que você seja, se você pegar o caminho para o norte, você nunca vai chegar em Curitiba. Não adianta você ser justo, você ser zeloso, ser honesto, ser sincero e fazer a coisa errada. Moisés aqui, mesmo não tendo ideia do seu chamado, ele estava querendo antecipar os planos de Deus de libertador. O importante teólogo observa que o zelo humano, sem a condução do Espírito Santo, é corrompido e precipitado. Moisés queria libertar, mas não estava ainda preparado nem autorizado por Deus. Ainda não estava. Meus irmãos, quantos erros nós cometemos pelo fato de nós queremos agir, mesmo com zelo, com justiça, mas antes do tempo. Antes do tempo. O que nós podemos aprender sobre isso?
é que o coração humano, mesmo bem intencionado, é incapaz de realizar a obra de Deus sem a direção divina. Moisés estava ali bem intencionado. Ele tomou a dor do seu povo. Ele agiu em favor do seu povo. Mas ele fez bobeira. Ele pecou contra Deus. Ele pecou contra o seu próximo. Mesmo sendo zeloso. Mesmo sendo uma pessoa que queria fazer o bem. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Mas há uma coisa importantíssima aqui, neste texto. Uma lição preciosa para nós. Moisés, meus irmãos, aponta para a necessidade de um libertador maior. Cristo é esse libertador perfeito, que nunca agiu movido pela carne, mas sempre pela vontade do Pai. E o exemplo de Moisés, irmãos, deve mexer conosco. Nós temos que estar sempre na presença de Deus, pedindo sempre a direção do Senhor, para não trazermos problemas para nós e nem para outras pessoas. Então, como nós falamos no começo, Moisés é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. E o que aponta aqui? Para a necessidade de um libertador maior. Cristo é esse libertador. Um libertador perfeito. Alguém que nunca agiu motivado pela carne, mas sempre pela vontade do Pai. Na igreja, muitas vezes nós queremos servir com nossas próprias forças e do nosso próprio jeito, mas sem oração e dependência do Espírito Santo, nossas ações se tornam infrutíferas. Todo crente foi chamado para trabalhar na obra de Deus, inclusive na igreja. Mas se você fizer sem a dependência do Espírito Santo, se não fizer debaixo de oração, você vai fracassar. Você vai prejudicar a obra do Senhor. O zelo sem direção pode gerar confusão. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus e buscar sua vontade antes de agir. Tome cuidado. Não haja por impulso. Não haja debaixo de emoção. Espera baixar a poeira, como dizem por aí, para que você finalmente possa agir. Mas isso você não vai fazer antes de pedir a direção do Senhor. Precisamos, irmãos, fazer isso. Este mundo está carente de pessoas sábias, pessoas que agem não motivadas pela carnalidade, pela emoção, mas pessoas que agem motivadas pela palavra de Deus, pela direção divina. Nós precisamos fazer isso. Então, Deus preserva e prepara os seus servos para a missão. E qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? Que a insuficiência do homem sem o chamado divino. Ou seja, sem o chamado divino, o homem é completamente insuficiente. Só vai dar confusão. A segunda coisa que a gente aprende é a respeito da rejeição como instrumento da providência divina. Às vezes a gente faz uma coisa, a gente imagina que está fazendo a coisa certa, e depois a gente descobre que a gente agiu de uma forma errada e que Deus não aprovou a nossa atitude. Versículos 13 e 14, nós lemos assim: Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Com certeza e descobriram. Irmãos, no versículo 12, o que a gente vê? A gente vê Moisés achando que ninguém viu o que ele havia feito. Agora nós percebemos que por causa de uma briga, não agora entre um egípcio e um hebreu, mas entre 2 hebreus, Moisés não mata ninguém,
Moisés já está agindo ali de uma forma um pouco mais tranquila, e ele quer ser justo, ele quer ser cuidadoso, ele separa a briga, só que para surpresa dele, ele descobre que ele estava sendo visto, que quando ele assassinou o egípcio, ele foi visto por alguém. Então agora ele está agindo ali para poder apaziguar a briga de dois hebreus do seu povo. E para surpresa dele, um daqueles ali, que acaba dizendo uma coisa interessante, né? Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Aí o texto diz: temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Com certeza o descobriram. Meus irmãos, se tem uma coisa que crente não consegue fazer, é pecar e ficar numa boa. Dizem por aí acerca, comenta-se por aí acerca de crime perfeito, né? Se não existe crime perfeito, muito menos pecado perfeito. E quando a gente fala que não existe pecado perfeito, a gente está pensando especialmente no povo de Deus. O povo de Deus peca, e às vezes, por algum tempo, o servo de Deus acha que ele nunca vai ser descoberto. E Deus, por amor, por zelo, por compaixão, ele acaba desmascarando o seu servo, dizendo o seguinte: eu vi e eu não faço vistas grossas. Eu não faço vistas grossas. Meus irmãos, o texto diz que no dia seguinte, Moisés tenta intervir entre dois hebreus que brigavam, mas em vez de reconhecimento, Moisés recebe rejeição. Um diz: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? E curiosamente, Moisés vai se tornar tanto príncipe quanto juiz. Mas neste momento, ele não está preparado. Tanto é que ele não é reconhecido, nem como príncipe e nem como juiz. Mas ele será. Mas agora não é o momento ainda. Irmãos, João Calvino destaca que Deus usa até a rejeição para conduzir seus servos ao caminho certo. Moisés precisava aprender que não seria libertador por iniciativa própria, mas por designação divina. Eu não conheço direito a história do Tales sobre o chamado dele para o ministério. Eu conheço o meu chamado, conheço a minha história. E uma das coisas que me chama a atenção é que até os 17, 18 anos eu nem fazia ideia que eu seria pastor. Na minha família não tinha nenhum pastor. Nem fazia ideia. A gente não. E Deus vai trabalhando de um modo que a gente não consegue compreender. Quando esse chamado, quando essa vocação, ela fica clara, irmãos. Olha, você não tem como fugir disso. Só que, sem a gente saber, pelo menos naquela época, Deus já estava trabalhando em nós para que no momento certo o Espírito Santo agisse no nosso coração e nós não tivéssemos dúvida: eu quero ir para o ministério, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. E aí você começa a se informar o que é necessário, quais são os passos que devem ser dados até que finalmente você vá para o seminário, aí depois do seminário você é examinado pelo presbitério, antes também é, e até você ser ordenado pastor. Imagina, irmãos, mesmo sem conversar com ele sobre isso, que ele não tem dúvida do chamado dele, assim como eu nunca tive dúvida do meu chamado. E Deus está aqui preparando este homem não a partir deste momento, mas especialmente neste momento. Dizendo o seguinte: olha, é no meu tempo, é do meu jeito, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é do nosso jeito, é do jeito, é do jeito de Deus. Então Calvino continua dizendo que Moisés precisava aprender
que não seria libertador por iniciativa própria, mas por designação divina. O que podemos aprender sobre isso? Que a rejeição de Moisés não foi por acaso, fazia parte do plano de Deus, fazia parte da providência de Deus. Ele foi rejeitado pelo povo dele neste momento, para não ser rejeitado daqui a 40 anos. Irmãos, 40 anos, somente 40 anos depois, é que Moisés estava preparado para poder ser um instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Mas ele estava querendo já agir neste momento e providencialmente ele não foi aceito pelo seu povo. Não foi aceito pelo seu povo. A rejeição, meus irmãos, não é fracasso. Nem sempre a rejeição é sinal de fracasso, mas é parte da providência de Deus. Em Cristo, vemos que a rejeição humana abre caminho para a salvação divina. Cristo foi rejeitado. Cristo foi humilhado. Pessoas também que receberam a Cristo e que são cristãs, elas passam por perseguição. E isso faz parte do processo de aprendizado e de santificação do povo de Deus. Na vida cristã, enfrentamos rejeições. No trabalho, na família, até mesmo na igreja. Dependendo do que você fizer aqui na igreja, você pode ser rejeitado por algumas pessoas, viu? Muitos que estão aqui, homens e mulheres trabalhadores, já foram rejeitados. Talvez alguns estejam sendo rejeitados neste exato momento. Cristo também foi. Ele também foi rejeitado. Mas Deus usa essas situações para nos redirecionar. A rejeição não significa que Deus nos abandonou. Significa que Ele está nos conduzindo a outro lugar de aprendizado. A outro lugar de aprendizado. E talvez seja necessário que você vá para outro lugar ou passe por outras situações para uma obra maior que Deus tem preparado para você. Então, neste momento, Moisés não estava preparado. Entendo, 40 anos de idade. E por que ele não estava preparado? Porque os primeiros 40 anos de vida ele passou no palácio. Certamente uma vida muito boa, mas uma vida que nunca o deixou satisfeito, que nunca o deixou acomodado. Por algum motivo, irmãos, ou de um jeito que nós talvez nunca saberemos, Moisés nunca sentiu paz no seu coração sendo filho da filha de Faraó, sendo o príncipe do Egito. Creio que de alguma maneira ele sabia que Deus tinha algo maior para ele, mas não no meio do povo do Egito, mas no meio do povo dele, no meio dos hebreus. No meio dos hebreus. Irmãos, e uma das maiores bênçãos que nós temos da parte de Deus é quando nós conseguimos ser instrumentos dele para a salvação da nossa família, para a salvação dos nossos familiares, a salvação do nosso povo. Jesus Cristo foi rejeitado pelo seu povo. João é claro que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando fala que o povo dele não recebeu, não é que nenhum judeu foi salvo. Os discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus, e os irmãos de Jesus, depois que ele ressuscitou, todos também se converteram. Mas, de uma maneira ali grandiosa, numerosa, Jesus Cristo ele foi rejeitado pelo seu povo. E a rejeição de Jesus Cristo pelo seu povo fez com que os gentios entrassem nessa fila e fossem abençoados com a salvação. E nós somos gentios, nós não somos judeus. Agora nós fazemos parte do Israel espiritual, que é a igreja de Cristo. Então, irmãos, a rejeição não significa que Deus nos abandonou. Significa que Ele está nos conduzindo a outro lugar de aprendizado. E de acordo com esse texto, irmãos, no caso de Moisés,
Esse lugar é o deserto. Esse lugar é um deserto. Eu quero, caminhando aqui para o final, ler os versículos 15 a 22 com vocês. 15 a 22. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Ah, meus queridos, estamos aqui na parte final do texto dessa história linda. Agora Moisés, fugindo para poder salvar a sua vida, porque Faraó estava sabendo e Faraó queria matá-lo. Moisés, ele vai para o deserto de Midian, e ali ele encontra a sua futura esposa, mas ele não fazia ideia disso. Então Deus está trabalhando em Moisés, agora de uma forma muito mais prática e mais intencional, se podemos dizer assim, no deserto. Irmãos, e na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, deserto é lugar não só de sofrimento, mas é lugar de sofrimento e de aprendizado também. E o que significa deserto para nós hoje, para a nossa sociedade ou para o nosso contexto? Deserto é lugar de dificuldades, é lugar de, muitas vezes, incompreensão. Eu não sei porque Deus permitiu que acontecesse isso comigo. Quantas vezes nós perguntamos isso? Mas Deus sabe o porquê que Ele permitiu. E lá na frente, muito provavelmente você finalmente vai descobrir o porquê que Ele deixou você passar por tudo isso que você passou, mesmo Ele não aprovando o que você fez ou deixou de fazer. Ou deixou de fazer. Então Moisés foge para Midian, onde ele encontra refúgio, ele encontra casa e encontra uma família. Ali ele se torna pastor, aprende a ser humilde e experimenta a vida simples. Percebeu, irmãos? Tá? Nesses 3 pontos do nosso sermão, Moisés está ali envolvido com desentendimentos. Primeiro, um egípcio e um hebreu estão brigando, ele vai apartar a briga e mata o egípcio. No outro dia, 2 hebreus estão brigando, e ele, mais maduro, um pouco mais maduro, ele vai lá, aparta a briga, mas descobre que havia sido visto matando o egípcio no dia anterior. Agora ele foge para não ser morto pelo avô dele, que era o rei do Egito, e ele chega ali num certo lugar, as mulheres estão tirando água ali do poço, e elas são enxotadas por alguns homens, e Moisés vai lá e as defende. Percebe? Não tem violência mais aqui. Esse homem está aprendendo. Esse homem está aprendendo a depender de Deus, mesmo sem saber o que Deus tem para ele lá na frente. Mas Moisés já tem ideia aqui daquilo que Paulo vai falar em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não sabe como que essas coisas vão acontecer, mas ele sabe que Deus está cuidando dele, que Deus está cuidando. Então, os servos de Deus, eles são moldados na obscuridade, antes de Deus usá-los para a obra. Moisés, que cresceu como príncipe no Egito, percebe? Ele cresceu como príncipe no Egito, mas ainda não era príncipe do seu povo. Mas ele ainda precisava aprender a ser servo. E onde é o melhor lugar para nós aprendermos a ser servos? No deserto.
Não há lugar melhor para nós aprendermos a servir o nosso próximo e também a servir a Deus do que no deserto, do que nas dificuldades. Irmãos, o deserto te humilha. As dificuldades humilham a cada um de nós. E muitos de nós, ou todos nós, precisamos dessas dificuldades, por quê? Porque, por natureza, somos arrogantes. Ouvimos hoje de manhã, no texto baseado em Tiago capítulo 4, mas também em Provérbios 16, que nós, se não tomarmos cuidado, fazemos planos sem consultar Deus, sem considerar a vontade do Senhor. E são essas dificuldades que nós passamos na vida que vão certamente nos ajudar a sermos humildes e entender que nós precisamos de Deus para nascer, para viver, para morrer, para ressuscitar e para viver para sempre. Todos nós precisamos de Deus para isso. Não somente para nascer, mas nascer, viver, morrer, ressuscitar e continuar vivendo. O que podemos aprender, irmãos, desses versículos? É que o deserto é lugar de disciplina e de preparação. O deserto molda o servo de Deus. Até o próprio Cristo, que era perfeito, que era o próprio Deus, precisou passar pelo deserto para poder ser moldado, para poder ser preparado para o seu ministério. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás, e saiu de lá ainda mais fortalecido para a grande obra que Deus tinha para ele, que durou cerca de 3 anos. Você não estará plenamente preparado se você não passar pelo deserto. Ninguém gosta de passar por sofrimento, por passar por dificuldade. Ninguém gosta, mas é necessário, faz parte do aprendizado, faz parte da pedagogia de Deus. Pedagogia de Deus. Em Cristo, nós vemos o servo perfeito que, após vencer no deserto, inicia a obra de libertação definitiva. Moisés precisava passar pelo deserto, que durou cerca de 40 anos, para finalmente estar preparado para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E agora Cristo, não 40 anos, mas 40 dias, passa ali também por várias tentações e sai vitorioso para poder também começar o seu ministério de libertação. Os pentecostais gostam disso, né? Ministério de libertação. Mas essa libertação que eu falo, irmãos, é principalmente libertação do poder do pecado. Libertação do poder do pecado. O deserto da vida pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, uma fase de solidão, ou até mesmo um tempo de silêncio espiritual. Ou seja, que Deus não responde, ou aparentemente não responde à sua oração. Porém, em vez de ver o deserto como castigo, devemos enxergá-lo como treinamento. Deus nos molda na obscuridade para depois nos usar em público. Então, Deus nos molda na obscuridade para depois nos usar em público. Irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte, que Moisés não foi rejeitado por acaso, nem se tornou peregrino sem propósito. Deus, em sua soberania, usou o grave pecado de Moisés, sua rejeição por parte do seu próprio povo e o deserto de Midian para prepará-lo como libertador de Israel. A mensagem, irmãos, é clara. Somos incapazes por nós mesmos de realizar a obra de Deus. A rejeição não é fim, mas é um instrumento da providência de Deus. O deserto não é desperdício de tempo ou de energia, mas é escola de preparação. E por fim, assim como Moisés, nós também somos moldados por Deus em circunstâncias difíceis. Ele nos preserva para um propósito e nos prepara no deserto para cumprir os seus planos eternos. Está passando por dificuldades? Essas dificuldades podem ser chamadas de um deserto? Não desanime. Mesmo que você não entenda tudo que está acontecendo com você neste momento, dê glórias a Deus, porque Deus está te preparando para uma obra maior. Mas entendam
Mas enquanto essa obra maior não ficar clara para vocês, continue vivendo para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.